Olá pessoal, eu sou a Ju e o vídeo de hoje é uma tag. Essa tag me foi indicada por uma seguidora no Instagram, a Brena. Eu fiquei muito feliz por ela ter lembrado de mim e me indicado essa tag. É uma tag que tem tudo a ver com o meu canal, tem tudo a ver comigo. A tag se chama Vilões dos Thrillers. São 9 perguntas relacionadas aos vilões dos thrillers e eu vou responder agora para vocês. Achei assim, ela muito criativa, muito interessante. A primeira pergunta: Stalker, um livro que você tá de olho para comprar. Tem alguns livros que estão na minha wishlist. Eu não sou uma pessoa que fico me lembrando sempre de atualizar o wishlist, mas alguns livros estão lá disponíveis assim para um dia, talvez eu comprar, ou quem sabe quando alguém quiser me presentear já sabe onde achar os livros que eu desejo. O Silêncio dos Inocentes está há muito tempo na minha wishlist, faz muito tempo que eu quero ler esse livro, eu nunca li. E a edição que tá lá na minha wishlist é maravilhosa, se aquelas que querem um livro por causa da edição, né? Não, mas mentira, tô brincando. Esse livro é maravilhoso, é um clássico dos livros de suspense, quase todo mundo já leu, menos eu. Então esse é um livro que eu tô de olho há muito tempo, tipo muitos anos mesmo para comprar e ainda não tenho. A pergunta 2, Serial Killer, um livro que você releria todo ano. Foi o primeiro que eu pensei, não poderia ser outro. O livro que eu releria todo ano seria o livro O Perfume, do autor Patrick Süskind. Eu não tenho esse livro aqui também. Outro que eu tô de olho há muito tempo, que eu não tenho esse livro, eu nunca tive. Eu li, me foi emprestado de uma vizinha e nunca tive nenhuma edição desse livro. Vou deixar a capa de todos os livros que eu não tiver aqui em cima para vocês conferirem. É uma história que se passa na França, no final do século XVIII. Vai contar a história de um serial killer que ele mata mulheres para tentar retirar o cheiro dessas mulheres. Ele é um perfumista, então ele acha que o perfume perfeito está no cheiro das mulheres, principalmente se ela for virgem, ruiva. Ele tem assim uns pré-requisitos para matar as suas vítimas. E é um livro é sensacional. Eu leria com certeza todos os anos esse mesmo livro sem enjoar. A pergunta 3, Sociopata, um livro que pegou para ler sem saber nada e se surpreendeu. Eu demorei para achar uma resposta boa aqui para essa pergunta, mas um livro que me surpreendeu, que eu li alguns anos atrás também, não sei por que eu li, eu acho que eu gostei do título, porque a capa é bem feia, não sei se alguém me indicou, provavelmente não, senão eu me lembraria. O livro se chama Eles Merecem a Morte, do autor Peter Swenson, isso mesmo. Eu vou deixar a capa aqui em cima também, porque eu não tenho esse livro, eu li em e-book. Aqui nessa história, duas pessoas desconhecidas vão se encontrar em um aeroporto em Londres, se eu não me engano, um homem e uma mulher. Eles vão ficar muito tempo nesse aeroporto esperando, já que aconteceu algum imprevisto ali com o voo em que os dois iriam pegar, e eles acabam conversando, batendo papo e envolvendo uma brincadeira muito sinistra, assim, tipo, para contar os seus segredos. Então os dois desconhecidos começam a contar os seus segredos, até que o cara, ele conta que ele está sendo traído pela sua esposa, que ele tem muita vontade de matar, na verdade ele tem muita vontade de matar a sua esposa. Então a sua mais nova amiga se oferece para ajudá-lo a executar esse plano, ajudar a matar a sua esposa. Ele fica bem assustado, leva na brincadeira no início, mas depois ele vê que não é brincadeira. Os dois acabam indo cada um para o seu lado, eles trocam contatos e eles vão se reencontrar novamente e vão tentar colocar esse plano em prática. A história tem muitas nuances, a gente vai conhecer a esposa desse cara, que ela é uma mulher muito fútil, muito nojenta assim mesmo. Detestei essa personagem, e o amante dela também. É uma história muito boa, tem reviravolta, tem um final super inesperado, e esse livro tem uma questão que eu gostaria de expor em outros livros de lista, só que eu não posso porque seria um spoiler assim muito grande. Fica a dica de um livro muito bom para vocês lerem, e olha, é misteriosa aqui. Pergunta 4, Psicopata, livro que te manipulou. Não consigo pensar em outro livro, primeiramente, que mais me manipulou foi o Ninféias Negras, do autor francês Michel Bussy, não sei falar esse sobrenome. Mas, meu Deus, que livro maravilhoso. Também não tenho, a capa vai estar aqui em cima. A trama desse livro vai se passar na cidade de Giverny, que é a cidade onde o Monet viveu, onde ele criou suas maiores obras, onde ele pintou os seus quadros mais famosos, onde ele pintou as suas ninféias. Então teremos 3 personagens centrais aqui nessa história. Uma senhorinha, uma velhinha muito futriqueira, muito nojentinha, que eu peguei birra dessa senhorinha. Uma professora muito sonhadora, muito romântica, que sonha ser resgatada por um príncipe encantado ali daquela pequena cidade.
e uma menina de em torno de 10 anos mais ou menos, uma menina prodígio, muito inteligente, muito avançada. Então a história dessas três personagens vão se unir, vão se entrelaçar ali dentro dessa história e vai ter um crime relacionado, vão ter uns detetives que vão investigar esse crime, o corpo de um médico foi encontrado na beira de um lago ali na cidade. E a história assim é sensacional. O autor deu um nó na minha cabeça, chegou lá no final eu falei, não acredito que isso é isso. Sabe aquele tipo de história que você tem vontade de voltar na primeira página, assim, primeiríssima mesmo, e começar a ler tudo de novo pra você ver, pra você enxergar a história com os olhos abertos, dá a impressão que você leu ali com os olhos semicerrados, com os olhos com um véu na tua frente, que você não enxergava o que estava na cara. Na verdade não estava na cara, né? Porque é muito difícil imaginar o que acontece nesse livro. Mas esse aqui foi muito impressionante, esse livro me impressionou demais. Outro livro que não poderia ficar de fora dessa questão, que é a questão do psicopata, um livro que me manipulou, é o Até Você Ser Minha, com certeza. Aconteceu a mesma coisa, eu cheguei numa certa altura dessa história, eu voltei algumas páginas, eu reli, eu falei, não, eu entendi tudo errado. Aí eu cheguei lá, era a mesma coisa que eu tinha lido, eu falei, não, mas eu não tô prestando atenção, isso não pode ser. E era, foi um tapa na cara, foi um soco no estômago, essa autora me manipulou assim direitinho. Aqui nessa história nós teremos um assassino que mata mulheres grávidas, arrancando os fetos dos seus úteros. É assim, bem chocante, é bem brutal algumas cenas aqui descritas. E temos um casal de detetives que vão investigar essas mortes. E temos também a Cláudia, que é uma mulher que está grávida, está muito assustada, com muito medo dessa situação, desses assassinatos que estão acontecendo. E ela contrata uma babá, a Zoe, que vai cuidar dos filhos gêmeos do seu atual marido e já vai estar ali quando o bebê nascer também. Ela tem uma birra dessa Zoe, ela tem um pouco de ranço, ela não confia nessa mulher, mas tá tudo bem porque o marido confia, os gêmeos confiam e tal. Não vou falar mais, mas meu Deus, que livro que me manipulou também. Não tem como pensar em manipulação sem lembrar desse livro e essa autora que eu quero tanto ler mais dela, mas não tem ainda aqui. A pergunta número 5, um mentiroso patológico, um livro cheio de reviravoltas. Tantos livros cheios de reviravoltas que eu já li, mas eu escolhi apenas um para falar para vocês, que foi o livro Confissões. Eu li bem recentemente, foi o último livro que eu li em 2019, um livro da Kanai Minato, que eu já me apaixonei por essa autora, ela é meia... Nossa, falta parafuso nessa autora, ou tem a mais, não sei, ela é muito louca, as histórias que ela cria são incríveis, sensacionais. Eu li Confissões, logo em seguida eu li o Penitência. Karina, muito obrigada, sua linda. A Karina que me presenteou com esses dois livros maravilhosos que eu não consigo esquecer dessas histórias. Aqui em Confissões nós vamos conhecer uma professora que acaba de perder a sua filhinha, o xodózinho da vida dela, era tudo para ela aquela criança, a menininha de 4 anos. E essa criança foi assassinada por alguns alunos da sua escola, por alguns alunos seus. Então ela fica assim arrasada, obviamente, e pede demissão da escola, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais ficar ali. Só que antes de sair da escola, ela decide dar uma lição, uma última lição nos alunos, em toda a sua classe, em toda a sua sala de aula, e principalmente nos alunos que ela sabe que estão ali os assassinos da sua filha. E então acontecem coisas assim mirabolantes, sensacionais, inacreditáveis, é uma reviravolta atrás da outra assim, e não dá pra acreditar porque olha a finura desse livro, gente, é muito fininho, mas tem uma carga dramática, uma carga sensacional, uma história de vingança assim maravilhosa que eu recomendo demais para quem não conhece a Kanai Minato, para quem não conhece esse livro, para tudo, entra no linkzinho que vai estar aqui embaixo, já compra, leia e depois vem me agradecer e me contar o que você achou. A pergunta 6, impulsivo, um livro que você comprou sem pensar. Gente, eu sou uma pessoa que não tem muita familiaridade em comprar livros para mim, eu compro muito pouco livro para mim. Esse ano eu comprei acho que 2 livros que eram do clube, que as editoras acabaram não enviando e eu acabei comprando. Mas eu não compro um livro para mim assim, é muito difícil mesmo. Mas um livro que eu comprei faz muitos anos, por impulso mesmo, foi o livro It. Eu acho que estava barato na época, em torno de 40 e poucos reais, porque é um livro caro, né? O It, ele é muito lindo. Então eu queria muito esse livro, eu acho ele lindo e faz anos, tipo mais de 5, 6 anos, que ele está na minha estante e ainda não chegou o momento dele. Eu tentei ler esse ano, o mês passado, mas não rolou. Mas eu tenho fé que vai chegar a minha hora, nosso momento vai chegar, assim, quando tiver que ser, vai acontecer. E aqui eu não preciso nem explicar a sinopse, porque todo mundo sabe, é o clássico mais conhecido, assim, do Stephen King, esse calhamaço lindão. A pergunta 7, antissocial, um livro que te afastou do mundo. Não foram muitas vezes que aconteceram de um livro me tirar
de órbita, me levar para os ares, me fazer esquecer da vida, mas 2 eu me lembrei e anotei aqui para vocês. Um deles foi A Paciente Silenciosa, que eu li em um dia esse livro. Eu comecei, já falei tanto dele aqui também, que tá tão enjoativo já. Comecei às 5 da manhã, eu acho que antes das 9 da noite eu finalizei esse livro. Eu esqueci da vida, de tudo, eu não comi, acho que eu nem alimentei minha família nesse dia, eu não sei, porque eu fiquei assim, totalmente dentro dessa história, junto com os personagens, com a personagem que é a Alicia, né? É, a Alicia. Aqui vai contar a história de uma mulher, ela acaba de assassinar o seu marido, ela matou o seu marido com um tiro e foi presa. Ela está em um hospital psiquiátrico porque ela nunca mais falou. Já fazem 5 anos que aconteceu esse crime, todo mundo sabe que ela realmente matou o marido, mas ela nunca mais falou uma palavra a partir do dia que ela cometeu esse crime. Muitos médicos, profissionais da área médica tentaram arrancar alguma palavra da boca da Alicia, fazer com que ela falasse ou que ela escrevesse pelo menos, nenhum teve sucesso. Até que aparece um, que agora eu não sei o nome, que eu não anotei, mas tanto faz. Esse cara, se eu não me engano, ele é um psicólogo, um psicoterapeuta. Ele tem certeza que ele vai conseguir arrancar as palavras da boca da Alicia, que ele vai fazer a Alicia falar e até que ele vai usar muitas táticas para tentar fazer essa mulher falar. A história é mesclada com o diário da Alicia, nós vamos conhecendo o seu passado, nós vamos conhecer o momento em que aconteceu o crime. E é uma história assim sensacional, inacreditável, o final dela é maravilhosa. Amei demais, indico muito, muito para quem não conhece essa história. Outro livro que também me deixou fora de órbita foi o livro Em um Bosque Muito Escuro. Eu li recentemente esse livro numa maratona de carnaval que nós fizemos no Instagram, eu e o André, do @livros de suspense. Conheci a escrita dessa autora, da Ruth Ware, nesse livro, e eu fiquei louca por esse livro. Eu deixei meu celular no modo avião o dia inteiro, e depois quando eu ligava, a cada 2, 3 horas, eu ligava um pouquinho, aquele enxurrada de mensagem, eu olhava por cima e já desligava de novo e voltava pro livro. Li, eu acho que em 24 horas também, não sei se foi em um dia só, mas foram menos de 24 horas, muito menos. Eu acho que eu comecei à noite, terminei no meio da tarde do dia seguinte. Mas foi uma leitura que me arrebatou. Aqui nós vamos conhecer a Nora. A Nora é uma escritora policial, é uma mulher muito reclusa, ela gosta de ficar no seu cantinho, no seu apartamento, sozinha, quietinha, escrevendo seus livros policiais. Até que ela é convidada para passar um final de semana em uma casa, em um bosque muito escuro, uma casa muito estranha. Na verdade, ela nem sabia como era essa casa até então. Esse convite surgiu por conta da despedida de solteiro da sua amiga, na verdade uma amiga muito antiga, a Claire, que ela não tinha notícia há mais de 10 anos sobre essa amiga. Então veio de repente esse convite, ela achou muito estranho, mas por conta de outra ex-amiga, antiga amiga na verdade, que acabou contactando ela novamente, que falou que ela só iria se ela fosse também. Então a Nora aceita passar esse final de semana nessa casa, aceita reencontrar a Claire. Elas tinham algumas pendências do passado, então ela achou que chegou o momento delas colocar tudo em pratos limpos, essa história do passado das duas, e decide aceitar esse convite. 48 horas depois que ela chega nessa casa, ela vai acordar em um hospital, praticamente sem memória. Ela só sabe que algo terrível aconteceu nesse final de semana, naquela casa, no meio daquele bosque. Ela sabe, a única coisa que ela sabe é que alguém morreu, ela não sabe quem. E ela sente uma tristeza muito grande, não sabe explicar porque ela não consegue se lembrar. A história é muito boa, eu gostei demais, funcionou muito bem pra mim. Eu vi muitas pessoas que não curtiram muito, mas pra mim, felizmente, funcionou muito. E ela me tirou da realidade, assim, com certeza. A pergunta 8. Borderline, um livro que você teve dificuldade de se identificar com o protagonista. Eu vou falar de um livro que eu nem fiz a resenha aqui pra vocês ainda, eu vou falar bem superficialmente. Foi o livro Brutal, o nosso livro desse mês, no Clube dos Thrillers, do mês de maio, do autor Luke Delaney. Eu gostei muito desse livro, vou explicar direitinho pra vocês depois na resenha, no finalzinho do mês. Mas eu não consegui me conectar com o personagem que é o Sean, que é o detetive principal aqui nessa história. Ele tem um feeling a mais, ele tem uns instintos que ele consegue prever. Ele consegue meio que visualizar o que o assassino fez. Ele chega na cena de crime, ele consegue praticamente ver o que o assassino fez ali, como ele agiu, todos os passos que ele seguiu. Mas eu não sei, me faltou carisma nesse personagem, mesmo que ele tinha um passado obscuro, como todos os outros detetives que a gente conhece. Mas eu não sei, eu não consegui me conectar com ele, eu não desgostei dele também, eu não odiei ele, eu não senti raiva dele, mas ele não me transmitiu aquele carisma que eu gosto de alguns detetives, eu amo, assim, demais. Mas aqui com o Sean não aconteceu isso, infelizmente, foi o personagem que eu não consegui me
me afeiçoar, não consegui me apegar com ele do início ao fim desse livro. A última pergunta. Narcisista, o livro mais lindo da sua estante. Preciso confessar que eu tenho muitos livros lindos que eu acho lindos, assim, mas esse aqui, gente, eu acho uma joia. Esse livro, ele é muito lindo, ele é muito caprichado, ele é maravilhoso. É o livro, as duas versões dos livros da Ilana Casoy, são as edições Louco ou Cruel e Made in Brasil, que são os livros serial killer dela. Gente, ele tá muito perfeito. Se você já teve esse livro nas suas mãos, você vai entender do que eu tô falando. Ele é muito caprichado, é como todos os outros livros da Dark Side, né? Mas esse aqui eu acho que ele me ganha, assim, sabe? Por essa lombada vermelha, por essa capa maravilhosa. Não, sem comentários para esse livro. Gente, então é isso. Eu amei responder essa tag, eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado também. Eu escolhi 3 perfis no Instagram que eu gostaria muito de ver esses perfis respondendo essas perguntas. O André, do @livro de suspense, não podia ficar de fora, óbvio. A Cat e o Hélio. Eu vou deixar o arroba dos 3 aqui embaixo para vocês seguirem eles por lá também. E depois eu gostaria muito que vocês fossem visitá-los. Já vão visitar, já começa a seguir, depois vocês vão acompanhar quando eles fizerem essas tags lá no Instagram deles. Beleza? Então é isso, Brena, mais uma vez, muito obrigada por ter se lembrado de mim, por ter me enviado essa tag. Se você tem uma tag muito legal que você acha que combina comigo ou combine com o canal, manda pra mim também que eu vou adorar responder. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tanto quanto eu gostei de gravar. Não esquece de clicar no like aqui embaixo, se inscreve se você ainda não for inscrito, e é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!